11h01 aqui no horário de Brasília, Brasil. Falamos diretamente de Belo Horizonte, aonde hoje, nosso bate-papo já tradicional de todas as manhãs, vamos conversar com a engenheira civil Paula e debateremos a perícia judicial. Hoje é um dia muito interessante, um bate-papo muito interessante, muito importante para entendermos o funcionamento das perícias judiciais, a importância das perícias judiciais e conhecermos também o trabalho do perito judicial, especialmente focado na área de engenharia civil. Eu vi que a nossa convidada já nos acionou aqui. Vamos trazer a Paula para o nosso bate-papo. Ela já vai entrando em alguns segundos. A perícia judicial, gente, para quem não é da área do direito, ela é necessária e importante para trazer conhecimentos técnicos ao juízo, a fim de melhorar, de trazer um melhor convencimento para o julgamento das demandas. Então, é uma prova técnica, feita por um profissional de uma área de conhecimento, de uma expertise que o juiz não tem para auxiliá-los. A Paula já está aí online, parece que está picando um pouquinho. Bom dia, Paula. Me ouve bem? Bom dia, tudo bem? Sua internet parece que está picando um pouquinho. Eu estou te vendo em quadrinhos. Você está me ouvindo tranquila? Tô ouvindo. Será que deu interferência da sua voz? Paula? Tá me ouvindo? Oi, Então tá. tô te A ouvindo. sua imagem está um pouquinho quadradinha, mas o pessoal, se estiver ouvindo a gente, avisa aí. Paula, eu vou abrir esse nosso bate-papo, na verdade, Tá. puxando sua orelha. Porque eu fui comentar, gente, que eu estava muito animado com a leitura dos irmãos Karamazov, e a Paula vai me dar um spoiler e me entrega quem matou lá o Fyodor. Eu estava com a certeza, até porque, para quem não leu o livro, é um livro do Dostoiévski. Eu que tinha um certo preconceito com o Dostoiévski. Li o Crime e Castigo, adorei. Emendei nos Irmãos Karamazov, que é uma história fantástica. E ela caminha, né, a narrativa dela é todo no sentido que o filho, que o primogênito, né, o Dmitri, teria matado o pai. Ele, inclusive, é condenado. Eu estou nessa fase da condenação dele. Ele é condenado a 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E aí a Paula me trouxe a informação de que ele não foi o assassino do pai, que o assassino é um outro filho. Estou te devendo um spoiler, tá? Eu vou descobrir a série que vocês estão assistindo, vou assistir na frente só para Mas não contar foi o final. culpa minha. Ô, Paula, até vamos Mas é porque foi o Arthur que perguntou. vamos abrir, até é legal, já que a gente está falando um pouquinho de literatura, e eu sei que você também é uma amante das letras. Que livro que você está lendo agora? Indica o livro que você está lendo atualmente para quem está nos assistindo. Nossa, eu tô lendo um tanto de livro. Você gosta de tecnologia, né? Eu comprei um Kindle. E aí é bom demais, porque você baixa vários livros e assim, eu gosto muito de ler, mas sempre tive a dificuldade de ficar carregando livro para baixo, para cima, porque eu leio nas horas vagas, né? No trabalho, às vezes, mesmo no trânsito para o trabalho, eu ando muito de Uber, então eu gosto de ler. E aí o Kindle, assim, agora eu carrego para todo lado e tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Eu tô lendo O Elogio da Loucura, tô lendo do Nietzsche, baixei o Diário de Anne Frank. Já a Anne Frank é legal. Eu posso lendo assim, vários ao mesmo tempo. Vou te dar spoiler de Anne Frank. Ela morre no final. É igual Jesus Cristo, né? A gente sabe Eu já sei que ela morre. Ô, Paula, parece que a sua internet Exatamente. tá um pouquinho fraca. E o Arthur estava se gabando que ele paga R$ 46 de internet e que eu pago caro de internet. E agora eu estou entendendo a diferença da minha internet para a internet dele. Tá muito... a sua imagem está bem quadriculada, agora parece que travou. Sua imagem tá bem quadriculada e me parece que a sua exposição ela não está vindo com boa qualidade. Talvez... Aí, agora melhorou. Você tirou da internet do Arthur e foi para que você... Eu Você pus foi no... para a internet que você está pagando no seu celular e funcionou bem. Eu imaginei. Quando ele me falou ontem se gabando, não, porque eu gasto R$ 46 de internet e minha internet é boa demais. Eu falei, deve ser tão boa
quanto o sabonete É de boa 43 pra ele. centavos que ele compra, que é glicerina pura e que ele usa no cabelo também, Exatamente. né? Bom, agora tá ótimo. É. Eu vou colocar aqui perícia judicial para o pessoal que foi entrando saber qual é o nosso tema. Paula, cara, você tá animada, porque Nietzsche é de uma profundidade astronômica. Você tá bem animada. E bom, ler é muito bom. Paula, a primeira pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é uma pergunta até não ligada especificamente às perícias judiciais, mas é ligada... Gente, a Paula ela é engenheira civil, pós-graduada na área, e a engenharia civil, a engenharia em geral, né, é uma profissão, uma área muito masculina. Eu imagino que você deva conviver com colegas homens muito mais do que outras profissões. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: como é para uma mulher? A gente vive numa sociedade patriarcal ainda, está melhorando, mas ainda é patriarcal. Como é para uma mulher se enveredar por um caminho predominantemente machista? E aí eu puxo um pouquinho a corda para o lado até do direito desportivo, que também é uma área muito masculina e que as mulheres às vezes reclamam pela dificuldade ou por preconceito explícito, ou por preconceito velado, enfim. Como é que é para Paula estar no meio profissional predominantemente masculino? É desafiador, assim. No curso em si, na realidade, formamos mais mulheres do que homens. Assim, a minha turma tinha mais mulheres do que homens. E acredito que há essa tendência, porque as mulheres, de um modo geral, estão mais na Estudos graduação, indicam que né, do mulheres que estudam os 3 homens. anos e meio mais que os homens. De um modo geral, sim. E as áreas da engenharia estão sendo conquistadas também por mulheres, né? No mercado de trabalho, eu não sinto problemas com o pessoal da equipe de campo. Não tem problema algum. Eu, né, pessoalmente, nunca tive problema para lidar e para trabalhar com eles, com o pessoal da equipe mesmo, que executa o serviço. Eu já senti problemas, às vezes, com outros engenheiros. Já tive algum problema nesse sentido de talvez preconceito. E sinto que a gente, que é mulher em qualquer área, tem que tentar. A gente tem esse sentimento, eu não sei se é mais da gente do que do mercado, que a gente tem sempre que tentar ser melhor do que os outros para chegar no mesmo nível, né? Mas às vezes é um sentimento nosso mesmo, talvez não é um sentimento, não é uma prática do mercado. Eu vejo a engenharia como atualmente muito aberta às mulheres. Não tenho sentido problemas pessoalmente, mas eu não posso dizer por todas as mulheres, né? Varia. Existem outras questões além do gênero, tem a questão de Na raça, verdade, o né? mundo acho que está aberto Tem para as outros mulheres. Vocês, aspectos. mulheres, agora que vocês descobriram que vocês podem, vocês vão dominar o mundo, não tem a menor dúvida. Vocês não precisam da gente nem até para aquilo que biologicamente os homens eram importantes, que era a reprodução, nem para isso nós hoje somos mais importantes diante da tecnologia, né? Um abraço para o Ronaldo, meu colega, a gente começou dando aula junto lá no Mega Concurso. O Ronaldo hoje é juiz do trabalho. Campinas ou São Paulo, Ronaldo? Depois você me confirma em qual dos dois TRTs está aqui nos prestigiando. Ô Paula, vamos lá. Por que surge, da onde vem e por que surge a necessidade de uma perícia e um processo judicial? Porque por dois motivos principais, né? O juiz não tem condições de verificar em loco as situações que são descritas nos processos, né? Para verificar quem está certo, quem está errado, ou se, no caso, por exemplo, de engenharia civil, se determinado imóvel tem determinada avaria que é descrita, né, no processo, ou se não, por um aspecto logístico mesmo, e por um aspecto técnico. Né, o juiz não domina todo o conhecimento técnico, seja de engenharia, medicina, né? Então ele precisa contar com esse profissional que vai ao local verificar, se for o caso, ou faz, no caso da perícia médica, faz o exame, né, na parte envolvida e escreve um laudo para que esse juiz, através da leitura do laudo, entenda a situação. Esse laudo tem que ser imparcial para garantir
a informação correta ao juiz, A gente tem o para perito embasar a sua nomeado decisão. pelo juiz, que é aquele perito do juízo, que tem o dever da Uhum, imparcialidade, mas as partes também podem nomear peritos próprios, correto? exatamente. Sim, são os assistentes técnicos, que são os assistentes das E partes. aí, Cada como parte é que é a pode atuação nomear um desse se assistente quiser. técnico? Normalmente, depois que, se eu for a perita do juiz, depois que eu escrevo esse laudo, antes mesmo, né, no acompanhamento da perícia, esses técnicos estão lá, esses assistentes estão comigo, garantindo a imparcialidade de cada lado. Eles vão para defender os respectivos lados. E depois, com a perícia pronta, eles apresentam suas considerações. Não necessariamente eles precisam apresentar um novo laudo, eles apresentam as suas considerações acerca do meu laudo, se eu sou É correto a perita do dizer que juiz. esses auxiliares, né, peritos assistentes, eles atuam como uma espécie de fiscais da imparcialidade? É isso? Eu vejo dessa Tá. forma. Apesar de que não há esse sentimento no momento da perícia, eu nunca passei por essa situação, né? Não há um constrangimento nesse sentido. Mas, de certa forma, eles estão lá para defender os Claro, interesses dos claro. clientes que os contrataram. E quais os profissionais, a sua área é a área de engenharia civil, né? E quais são os profissionais mais demandados aí, pela sua experiência na perícia? Eu vejo que, pelo que eu acabo enxergando, eu entendo que três áreas são aquelas que eu vejo mais acontecer. São os engenheiros, os profissionais de contabilidade e os médicos. Então, quais são Sim, aqueles? São esses três mesmo? exatamente. Existe espaço para odontologia também, né? Diversas áreas, vai depender do tema do processo. Né? Mesmo dentro da engenharia, você tem, né, diversas engenharias. Eu já fiz perícia em conjunto com o médico, porque a pessoa envolvida precisava tanto da avaliação do local em que ela estava, como de sua saúde. Já aconteceu, né? Eu já fiz perícia também em que teve que participar um contador para avaliar o aspecto contábil Então é da possível demanda, que não que é da minha no mesmo alçada. processo, Mas aí numa mesma perícia, existam profissionais de várias áreas. é possível, Se alguém sim. está nos assistindo, quer ser perito judicial, o que precisa fazer para ser perito judicial? A primeira coisa é se cadastrar, né? Existem dois sistemas, que é o AJ, né? AJ.tjmg. Depois até você coloca o Quando eu link baixar para o YouTube, eu certinho boto na lá, que fica descrição. mais fácil para as pessoas entrarem. Isso. Nesse sistema, você vai anexar toda a documentação que comprove a sua competência, a sua formação e mesmo a sua conta bancária, tudo o que é necessário para que você preste o serviço e receba. Mas além disso, você também tem que se cadastrar num outro sistema através do qual você acessa os autos quando o processo é eletrônico, porque existem, né, dois tipos, o eletrônico e o físico. No caso dos processos eletrônicos, que são a maioria, né, se eu não me engano, você acessa através desse outro sistema que é o PJE. Então, e o PJE é através de certificado digital. Então, você também tem que ter um certificado digital. E no site do TJ explica, muito detalhado, assim, é um pouquinho burocrático, porque tem que anexar toda a documentação, às vezes Essa vai e documentação volta, que anexa o quê? O mas dá certo. diploma, os cursos. Graduação, né, os cursos que sejam pertinentes à área, e outro é comprovante de endereço, E ali escaneia, né, você CPF, informa sua área de identidade. expertise? Sim, Tá. sim. Uma vez cadastrado, você foi lá, realizou a documentação, foi no AJ, se cadastrou, foi no PJS, se cadastrou, pronto. Você já está, vamos usar esse termo, né, burocraticamente ou administrativamente habilitado a ser um perito judicial. Como que se busca a nomeação? Então, daí uma etapa foi vencida, né? Eu me cadastrei, pronto, já posso ser nomeado pelos Sim. juízes. Como é que funciona? Tem uma lista de espera? É por ordem? É por análise de currículo? Como que os juízes nomeiam a Paula ou o Joaquim para determinada perícia? As perícias que são da justiça gratuita, é mais fácil que você consiga ser nomeado para elas, porque o juiz tem uma determinada demanda e ele tem uma lista
de pessoas que estão cadastradas nesse sistema e ele avalia, né, por ordem, mas a expertise, se está de acordo com Ao se o que ele cadastrar, precisa naquela você já demanda. informa se aceita a justiça gratuita ou não? Ou a partir do momento que você se cadastra, você é obrigado a aceitar? A partir do momento que você se cadastra, você pode ser nomeado para a justiça gratuita, mas não necessariamente você é obrigado a aceitar determinada perícia. E aí, com isso, ele te nomeia. E para que você consiga, de um modo geral, né, principalmente para quem está entrando agora, acesso às perícias que são as pagas, é recomendável que você participe das gratuitas, né? O juiz vê com bons olhos quem auxilia ele nas perícias que são gratuitas e Até para ele depois conhecer o trabalho, pode né, vir a ter Paulo? a chance de Se você é auxiliá-lo. novo, não tem nenhuma experiência em perícia Exatamente. judicial, né? Quem está começando. Então, às vezes as nomeações para a Sim, justiça gratuita são uma oportunidade das pessoas mostrarem o seu trabalho. E aí, mostrando o seu trabalho, elas acabam sendo nomeadas para outras perícias. Né? É por aí, né? E aí é bom explicar para quem está sim, nos assistindo exatamente. que aí, judicialmente, a gente tem dois tipos de processo. O eletrônico, que são os processos em Minas Gerais de 2015 para cá, eles foram gradativamente se tornando eletrônicos, e os físicos são aqueles que são de papel ainda, que são principalmente de 2015 para trás, mas ainda existem outros de 2015 para cá, porque eles foram se tornando eletrônicos de maneira gradativa de acordo com o tipo de processo. Os processos eletrônicos a gente pode acessar com um token, o meu está conectado ali, você pode acessar com um token, e você tem acesso a ele. Os processos físicos, você tem que ir até a Secretaria Forense para poder retirar os autos, fazer cópia, tirar foto, enfim. Fazer leitura, conhecer os autos Fazer do processo. leitura, etc. Dentro desse processo, a gente tem duas formas de custear o processo. Você tem a forma normal, que é pagar as taxas, a parte que propõe a ação vai pagando as taxas judiciais e, naturalmente, custeia os honorários do perito, que o perito é um profissional que tem que receber pelo trabalho, ele recebe pelo trabalho. Só que tem situações que a lei, tem uma lei lá de 1950, lei 1600 de 1950, que ela segura, muito embora tenha sido parcialmente revogada com o novo CPC, mas enfim, essa lei garante às partes que comprovadamente não tiverem condição de custear o processo, de terem assistência do Estado custeando. Então, essas pessoas elas não pagam as taxas. Sim. E numa ocorrência, numa necessidade de perícia, a perícia é paga pelo Estado. E aí, Paula, eu estou fazendo toda essa introdução. Eu imagino que você já deva ter trabalhado em processo com justiça gratuita. E aí, as duas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, como são fixados os honorários da justiça gratuita? E a segunda pergunta, o Estado está pagando? Sim. Existe uma tabela base. O juiz, ele segue essa tabela, mas eu vi casos, inclusive perícias que eu fiz, que ele passa um valor um pouco acima, né, um pouquinho acima, que ele entende que a tabela é um norte, mas que não é necessariamente aquele valor fixo, né? Mas é um valor a partir do qual, e menos, né, abaixo do qual o perito não pode receber. Então, é um valor mínimo. É um valor mínimo de acordo com a complexidade. Então, existe essa tabela disponível para quem até quiser acessar. E demora-se, né, uns 6... A internet picou de novo. Dá uma picadinha na internet aí novamente. Bom, então... Voltou. Paula, sua internet travou. A resposta praticamente não saiu. Uai, fala de novo não, pra gente. Então você estava dizendo que o valor que consta na tabela é um valor mínimo. E aí os juízes, dentro desse valor, às vezes eles vão um pouquinho mínimo acima, mas nunca abaixo. E o Estado está pagando sem discutir? Sim, sim. Demoram em torno de 6 meses, igual eu estava falando, por causa do andamento, porque a partir do momento que eu entrego o laudo, não é automático para se receber. O juiz e as partes vão analisar, e tem prazos para que elas se manifestem, contestando ou pedindo esclarecimentos ou quesitos suplementares. E com isso, depois desse prazo, né, o juiz pede, é ele que solicita o pagamento, e aí vai, né, o Estado paga. Então o trabalho do perito não acaba com o laudo.
Ele pode ser demandado posteriormente para eventuais esclarecimentos, laudo, quesitos suplementares. Quesito suplementar, isso. Eu estou passível de que eles me solicitem responder perguntas que talvez naquele momento eles não acharam, ou se esqueceram, ou não, né, não puseram Ou que nos quesitos, surgiram no rol de também, né? Às quesitos. vezes o seu E além laudo levanta novas questões que as partes precisam ver esclarecidas. sim, exatamente. Ainda não tive essa situação, ainda, apesar de já fiz vários laudos, mas ainda não tive essa situação de ter que responder quesitos suplementares. Mas é algo que é comum. Foi uma coincidência. E aí, Talvez. o Estado tem pagado, em média, 6 meses depois da entrega do laudo. Em média, demora isso. Tá. Sim. Como que o Estado paga? Isso na justiça Como que o gratuita. Estado paga? Ele põe na sua conta, ele deposita em juízo, você levanta para o alvará, como é que é? Depois caiu automático, né? Tem caído Legal. automaticamente na conta. Porque no momento do você cadastro, acompanha esse eu já pagamento coloquei a online? conta. Ah, tá depositado. Opa! Ou é só no seu Sim. extrato, cai e você falou, opa, caiu. No próprio sistema AJ, ele avisa que está para ser pago, que já foi autorizado o pagamento. O próprio juiz coloca também nos E autos, no autorizei o processo pagamento. que não é justiça gratuita, quer dizer, no processo pago, que a parte paga, como que o juiz, imagino que não tem uma tabela, então, com base em que o juiz fixa os honorários, ou que a cobrança é feita, e como que são pagos os honorários? Na justiça que não é a gratuita, nós apresentamos uma proposta. É ético que o profissional se baseie em tabelas da sua categoria. Os engenheiros têm uma tabela, né, regida pelo CREA, pelo IBAP, né, que é um instituto relacionado às perícias também. E aí eu e os engenheiros, de um modo geral, nos baseamos nessas tabelas IBAP. para passar os nossos O que é preços. IBAP? IBAP, Legal. que é o Então, Instituto Brasileiro de ok. Perícias. E o juiz pede vistas às partes, né, sobre a proposta, se elas aceitam ou não a proposta que eu ofereci. Em caso de aceite, eu posso solicitar o adiantamento de um valor para para iniciar os trabalhos, ou então eu recebo 50% com a entrega do laudo, que o Código de Processo Civil novo, né, permite que se pague 50% com a entrega do laudo e os outros 50%, o restante, com todos os esclarecimentos prestados, caso não haja mais nenhum quesito suplementar ou esclarecimento a ser prestado A Flávia está me sobre o dizendo laudo. aqui que nos processos dela é muito comum também perícia grafotécnica, que é aquela que vê se a pessoa que assinou, né? Sim. O Rodrigo Mãozinha está perguntando como é que você faz com relação ao imposto de renda. Como é que você declara isso, os honorários do imposto de renda? A declaração é normal, existe já ele já é batido, né? No valor que é pago, ele já é retido o ISS. Eu tenho que, para ser perita, eu tenho que me cadastrar no município, né? Como para retirar já aquele imposto ISS-QN, então esse já é retido na fonte. E é claro que na declaração de imposto de renda eu tenho que declarar para fazer os ajustes, né? Mas declaração então o dinheiro cai na sua conta normal. já batendo o ISS-QN, que é o imposto municipal sobre serviço de qualquer natureza, e já batido também o imposto de renda de pessoa física. Já vem abatido, o dinheiro já cai líquido, vamos dizer assim, na sua conta. E aí no final do ano você mas de declara, qualquer forma, e dependendo do valor que você teve ao longo do ano, pode ter mudança de alíquota, e aí você paga a diferença ou tem restituição de eventual diferença. É isso. Isso. Tá. É possível fazer uma perícia pré-processual? Vamos imaginar que uma pessoa quer propor uma ação, ela está querendo propor uma ação. Vamos imaginar lá, o muro do meu vizinho tá para cair na minha casa. A pessoa está desconfiada aqui que o muro tá para cair na casa dela. Ela fala, mas eu tô na dúvida. Depois eu entro com esse processo, depois de muito tempo, vem um perito e fala que não está caindo. A pessoa pode contratar, por exemplo, a Paula ou algum outro perito para fazer uma perícia pré-processual e quando
propuser a ação, já levar essa perícia pré-pronta, vamos usar esse termo, para o juízo? É muito comum, na realidade. Vários dos processos para os quais eu sou nomeada como perita, quando eu vou ler os laudos, eu já encontro anexada à petição inicial uma perícia peita porque a parte já entra, eu acredito que de maneira a embasar, né, o pedido com é muito comum, tem sido vários dos processos têm já entrado com e normalmente essas perícias que naturalmente podem ser perícias parciais, uma vez que ela é feita para embasar um pedido da parte, né? Pode. E normalmente essas perícias são confirmadas pela perícia do perito judicial ou acontece com frequência daquela perícia do pedido inicial não ser bem tão correta assim? De modo geral. O que acontece é que a situação é verdadeira, só que às vezes ela é realçada, ela é exagerada, mesmo através da perícia. Mas, de um modo geral, não é mentiroso. O que acontece é que o perito, como é contratado por aquela pessoa, acaba realçando a situação, o que é permitido, porque desde que o perito seja da parte, não há problema nisso. O perito da juiz parte não tem compromisso com a imparcialidade, né? Já o perito judicial, sim, ele é um auxiliar do juízo e, portanto, ele tem o dever de tratar a demanda com imparcialidade. Tanto é que não pode nem ter qualquer tipo de relação, que é o que eles chamam de suspeição, né, no processo. Eu não posso ter qualquer tipo de vínculo, em qualquer momento ter trabalhado com alguma das partes, se eu for a perita do juiz, ou amizade, ou qualquer, né, grau de parentesco com qualquer uma das partes. Esse é só o perito do juiz. São advogados, né? Também não pode ter uma relação muito próxima com os advogados das partes. Não pode. Já aconteceu de você, né, na área de engenharia civil, ir numa casa, o Arthur até que pergunta isso, para fazer uma perícia, a casa está caindo? Sim, semana passada. É uma situação, às vezes, muito complicada, assim. Eu tive que ir numa casa que está condenada. E às vezes você fica um pouco até apreensivo. Nesse caso, ela não estava prestes a cair, mas bastante danificada. Inclusive interditada pela Defesa Civil. Era porque a parte é um processo com uma parte só, né? Eles demandam que possam vender o terreno, mas como uma das pessoas é interditada, aí eles estão tendo dificuldade de vender os imóveis. E a pessoa está passando dificuldades com muitos imóveis, com um patrimônio parado. E aí o objetivo dessa perícia é avaliar para vender. E não há. E aí o objetivo da perícia é avaliar os imóveis? Que é a demanda. Dar o valor de mercado? Nesse caso é avaliar e verificar se é possível reformar essa casa. Dá o preço. Esse imóvel vale mais ou menos tanto. Isso, exatamente, que é a avaliação de imóveis. É um outro ramo dentro da engenharia civil. Perguntando ainda nesse sentido, já ocorreu de alguém, você ir fazer uma perícia em loco e a pessoa não deixar você entrar no imóvel para fazer? Não porque ela é obrigada, né? Não a mim, ela é obrigada a me deixar entrar. Mas já aconteceu o barraco deles não deixarem entrar a outra parte, eu ter que explicar que é obrigada a deixar entrar. Foi uma situação bem complicada nesse exemplo, porque a pessoa que deixou a outra parte entrar ficou chorando, e eu tive que fazer a entrada dela, mas aí eu tenho que fazer esse trabalho de mediar, apesar de que, como perita, eu não posso me envolver no caso em si, mas eu tive que explicar que ela é obrigada a deixar a parte entrar. E também pedir bom senso para o outro lado, que apesar de estar entrando na casa da outra pessoa, manter o respeito, não se ofenderem. Mas com relação ao perito, eu nunca tive problema. Eu já tive perícia que precisou de solicitar a minha entrada, já não consegui entrar porque as pessoas não estavam no local, no momento. E aí já com aí o oficial de justiça, o juiz, né? O juiz manda o oficial de justiça com você. E aí o que? Arromba a porta e entra? Isso, exatamente. Ele pode arrombar a porta, desde que tenha alguém da outra parte, porque alguém vai ter que custear, né? Depois para o chaveiro.
Mas já aconteceu de eu não conseguir entrar porque não tinha ninguém, nem de uma parte nem de outra, só E eu aí, e o oficial. aí você perde o tempo da diligência, informa o juízo. Pra... Tá. Aí a Exatamente. gente acabou. Essa vez a gente falava sobre as perícias pagas. Então a pessoa deposita em juízo, né, o valor, ela deposita lá numa conta do juiz, e depois o juiz libera esse dinheiro pro perito. E como é que libera? Põe na sua conta, Exatamente. faz alvará, como é que funciona? Sim. Existem as duas opções, ou pôr na conta, ou envia para uma agência que fica no Barro Preto, né? E aí lá eu consigo retirar esse valor, porque depende do processo, Quais na são as etapas realidade. de uma boa perícia? Necessárias para uma boa perícia? Tecnicamente dizendo, né? Uhum. Antes de aceitar a perícia, você tem que fazer uma pré-análise dos autos, né? Ler de que se trata, onde que é, conhecer um pouco do processo. Normalmente, quando chega para você, já tem os quesitos das partes, mas pode acontecer, já aconteceu de não ter também. Então, esses quesitos são muito bons porque te direcionam do que as partes estão demandando com a perícia. E eu tenho quesitos, às vezes, do juiz também. Às vezes, o próprio juiz pode entender que é necessário quesitos que não foram Ele tira as elencados dúvidas pelas partes dele, e né? ele coloca no processo quesitos para serem respondidos. Isso, exatamente. Depois disso, eu aceito ou não a perícia. Em caso de aceite, é comum, no caso da engenharia civil, que eu marque uma diligência ao local. Se for de avaliação de imóveis, por exemplo, ou de avaliar uma patologia no Uma imóvel, eu tenho que ir patologia ao no local. imóvel, assim, para os leigos, Faço uma é um vistoria, dano no imóvel. um dano, exatamente. Trincas, fissuras, né? Afundamento, são diversas. E depois dessa vistoria, eu né, volto para minha casa, vou analisar novamente os documentos, normas, às vezes eu preciso consultar normas. Cada perícia é única, então às vezes demanda um estudo mais direcionado. Eu elaboro esse laudo com um texto independente dos quesitos, apresentando a situação que eu verifiquei no local, e depois eu respondo os quesitos das partes, separadamente. E se for uma perícia de avaliação de imóveis, além disso, eu tenho que anexar o estudo estatístico que embasou o valor que eu encontrei para o imóvel. Entendi. Bom, e aí a gente falava no início sobre tecnologia. Ao realizar essa perícia, né, nessa realização da perícia, naturalmente você pode dispor da utilização dos meios que mais convenientes para você. Né? Então, via de regra, Sim. o que é necessário, o que é bom ter para te ajudar numa boa perícia, ou de recursos tecnológicos, ou não tecnológicos também. O que é importante aí nessa jornada, nessa caminhada da perícia? Uma câmera boa pode ser a câmera do celular. É necessário que o laudo, é desejável, né, que o laudo seja enriquecido com imagens do objeto periciado. Então, uma câmera. No caso da engenharia civil, os instrumentos de medição, eu tenho uma trena laser, que permite medir com muito mais rapidez. Inclusive, numa perícia que eu fiz na semana passada, a moça que estava na residência achou bem interessante, né, a trena laser, porque facilita muito, é muito mais rápido para medir do que ficar esticando a trena convencional. Drones são utilizados atualmente, se for em um local de difícil Dá para fazer acesso, o aquela drone foto pode, aérea? né, auxiliar. Porque às vezes a edificação em si é muito grande. No caso, por exemplo, a perícia naquele museu, né, do Rio que pegou fogo, eles utilizaram drones. Às vezes está perigoso adentrar no local. O drone pode te auxiliar. No caso da avaliação de imóveis, eu preciso de um programa que faça análise estatística, então eu utilizo um programa que faz os cálculos estatísticos, porque eu insiro várias amostras com muitas variáveis, é impossível fazer esse cálculo à mão. Então, na área de engenharia, a gente também utiliza os softwares, né? Para desenho, AutoCAD, por exemplo, e os softwares que auxiliam no tratamento estatístico. Existe, além da trena laser, o odômetro, né? Que é um tipo de instrumento de medição é bem prático, porque a trena laser ela sofre influência da luz do sol.
Mas no caso desse odômetro, não. Ele é uma rodinha que você corre no chão e ele vai marcando a Odômetro metragem. É bem faz a gente interessante. lembrar do odômetro do veículo, né? Do carro, que mede ali a A quilometragem, né? ideia é a mesma, é a mesma coisa. Então, vários instrumentos, né, na área de tecnologia que te auxiliam mesmo para tablet, você pode levar, que pode te auxiliar, até para fazer É, uma consulta rápida. a Flávia perguntou Então, pra as gente aqui, possibilidades são infinitas. o que dificulta mais na realização das perícias? São as questões burocráticas ou são as questões técnicas envolvidas na situação? Eu já fiz perícia que a questão técnica foi bem complicada. Eu tive que, porque apesar de ser avaliadora de imóveis, me vi na situação de avaliar um bem que não existe norma para ele. Então, foi um desafio. Foi bem interessante, mas foi um desafio. E o perito ele tem que estar sempre estudando por isso, porque não existe uma perícia igual a outra. E mesmo que eu gosto de patologias das construções, entendo, mas cada situação, cada caso, existem diferentes situações que estão interferindo ali. Se for o caso de patologia. No caso de avaliação, às vezes há a situação de você ter que avaliar um imóvel que é mais complicado do ponto de vista técnico. Não tem outros semelhantes para comparar, porque a avaliação existe. Ela é feita por Por exemplo, comparação. tem um prédio, você pega um apartamento semelhante no mesmo edifício e ali você faz uma estimativa. Não necessariamente no mesmo edifício, mas pode ser na mesma região, imóveis com características semelhantes. E o que ele tem de diferente, eu aplico né, no próprio programa, eu consigo mostrar que há essa diferença e como essa diferença impacta no valor. E aí, com isso, eu consigo balizar, né? Tornar esses imóveis que são diferentes iguais. Mas tem situação que eu não consigo fazer Quando isso. você E aí a fala em avaliação vai normas, para são outros lados. normas técnicas da engenharia, NBTs, ABNTs, da As Associação Brasileira de ABNT. Normas Técnicas, né? São essas normas. Isso. Sim, o IBAP também tem normas que auxiliam nas perícias. A de avaliação de imóveis é da Além disso, ABNT. existem normas, por exemplo, quando eu vou construir, se eu vou fazer uma construção em Belo Horizonte, eu preciso de uma autorização, de um alvarado do município, me permitindo fazer aquela obra, né, dentro dos critérios que o município me daria o habite-se, né, que é o direito de utilizar o imóvel. E essas obras possuem um responsável técnico, um engenheiro. Então, naturalmente, vocês, engenheiros civis, acabam sendo obrigados a conhecer a legislação municipal que diz respeito às construções. Ao se fazer perícias, o conhecimento dessas normas municipais de construção, de empreendimentos, eu imagino que ela seja importantíssima para vocês, né? Ela é necessária, mas é importante que a gente também conheça da legislação da época da construção, porque muitas vezes a gente é demandado para avaliar uma situação que está irregular agora, mas que não esteve irregular naquele momento. Então, muitas vezes eu preciso demonstrar no laudo que, apesar de irregular agora, aquela construção não estava irregular no momento que foi feita. Então, a gente precisa ter um conhecimento ao longo do Isso é tempo e não interessante, só importante, atual. porque a sociedade é dinâmica. Belo Horizonte, uma cidade que tem, até uma cidade jovem, Exatamente. tem cento e poucos anos, ela é de 1897, salvo engano. Então nós estamos em 122 anos. Mas apesar de ser jovem, ela foi planejada para ficar ali dentro da contorno. Ela se expandiu muito além dos limites da Avenida do Contorno. E as normas de construção foram mudando de acordo com o uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, né? Então, naturalmente, hoje, Sim. E Belo Horizonte mudou bem recentemente. Tem aquela questão do coeficiente Recentemente, de construção, que para cada área sim, de eu posso construção, usar de tanto. aproveitamento do solo. E mudou. Eu imagino que de 1897 para cá, a gente deve ter tido aí, sei lá, talvez mais de 100 normas, ainda mais considerando as diversas áreas de Belo Horizonte, de aplicabilidade para a construção. É por aí, né? Sim, sim. A recente mudança, praticamente, a ideia
nivelar todos os locais, né, num mesmo padrão, num mesmo quantidade que se pode construir. E aí, o que eles chamam de outorga, né, que é aí quem quiser construir a mais tem que comprar o direito de usufruir mais Aí ele desse paga para o terreno, município lote. uma taxa para usar mais, é isso? Tem um esquema também que uma vez eu vi, Exatamente. agora estou puxando pela memória aqui, que o cara comprou um terreno, tá? Quer fazer um empreendimento X. Para fazer esse empreendimento, o município exigiu que ele desse um percentual do imóvel, ainda que ele compre um outro terreno em outro local, como contrapartida para o município fazer alguma coisa. Isso é comum? Acontece isso? E pode acontecer dependendo do local e dependendo do porte do empreendimento. Às vezes, se vai construir um supermercado ou algo que é um shopping, o município pede, porque o que acontece? Ao construir um Os shopping, o que você vai impactos. gerar na região? Mais impacto de veículos. Então, ao se construir um empreendimento que aumente, por exemplo, o fluxo de veículos, se você vai construir um prédio muito alto, de alto luxo, por exemplo, pressupõe que cada unidade vai ter, em média, 2 carros. Imagina o aumento de fluxo naquele quarteirão. Então, a prefeitura pode exigir que você recue um pouco mais do que o normal a entrada para que esses veículos não fiquem parados na porta, porque eles tenham aquele espaço, né, de manobra mais recuado da rua. Então, diversas são as possibilidades que a prefeitura pode pedir para minimizar os impactos, Eu sou ou como indignado, tem contrapartida uma obra em mesmo. Belo Horizonte que me traz indignação, porque a sensação que eu tenho é que não teve contrapartida nenhuma. Aquele shopping estação, indo ali para Confins, Lagoa Santa, quando criaram a linha verde, a ideia era facilitar o acesso do centro de Belo Horizonte até Confins, né? E eu não consigo entender ou imaginar como que o município de Belo Horizonte me autoriza a fazer um baita shopping ali. Do outro lado, a nova catedral da cidade, o trânsito ali, se às vezes você está fluindo bem para Confins, ali trava. Tem uma faculdade, uma, duas ali, e a sensação que a Sim. gente tem é que não foi exigida contrapartida alguma de Uhum. ninguém ali. Na prática, às vezes essas situações acontecem, de não se verificar a É, aplicação da é, é, lei em determinados casos. Porque às vezes é motivado pelo interesse de gerar emprego na região. Também tem muito isso, né? Às vezes você deixa de arrecadar ou de exigir em um lado, porque vai gerar um bem maior, né? Geração de empregos, ou mesmo movimentar as pessoas mais para aquela direção. Paula, se alguém quiser precisar fazer uma perícia, além. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta antes. É, como que como que se. Como é que eu posso usar o termo? Galga nomeação. Como se busca nomeações para trabalhar como perito? Como que você fez para conseguir se tornar conhecida dos juízes e conseguir que os juízes confiassem em você para te nomear para perícias? Eu acredito que o que mais tem contribuído é aceitar as perícias gratuitas. Eu até hoje tenho aceitado praticamente todas, não vejo problema. Assim, elas são gratuitas, mas não quer dizer que eu não Claro. vou receber, quer dizer que o valor é mais baixo, né? Conforme nós já falamos. E o que eu vejo como mais importante é o juiz ver essa boa disposição, porque conversando com outros colegas, em cursos que eu fiz na área da perícia, todo mundo, de um modo geral, as pessoas chegam dizendo, já falando muito mal, inclusive os professores, muito mal da perícia gratuita, que a gente não deveria aceitar de jeito nenhum, que o valor é muito baixo. Eu acredito que os juízes veem com bons olhos se você aceita essas perícias e faz um bom trabalho, porque eu procuro fazer o mesmo trabalho na perícia gratuita ou na Apesar de estar paga. recebendo A menos qualidade do laudo é a mesma. o, Uhum. E eu vejo que o juiz vê com bons olhos isso, né, de eu estar fazendo um bom trabalho na perícia gratuita, e aí, depois de algumas, ele se arrisca na perícia paga comigo, que é o que tem acontecido comigo. E, né, me ajudou muito também ir diretamente conversar com os se juízes. Isso é apresentar, algo que eu não olá, eu podia sou a imaginar que Paula, fosse, inclusive, leva o currículo. exatamente, apresentar o meu trabalho. Inclusive, foi você, inclusive, que me aconselhou a Pode fazer concluir. isso. E aí, isso ajudou muito, porque eles viram, eu acredito que eles veem, uma boa Eu tô vendo disposição em aqui o querer ajudá-los. Lucas Quirino.
está perguntando quais são as patologias mais comuns e também quais são as patologias estruturais mais comuns. E aí, o Vinícius Loureiro faz uma pergunta no mesmo sentido, com relação ao estado de preservação do imóvel. Ele é geralmente presumido a pior? Para você ter uma margem de segurança, para o perito ter uma margem de segurança, ele às vezes prefere dizer que está um pouquinho pior do que está, para que eventualmente alguém não utilize e não venha ter um dano? Em caso de um dano estrutural, eu prefiro ser mais conservadora, com certeza. Dificilmente eu vou atestar que um imóvel está apto para uso se eu verificar uma patologia estrutural que possa vir a colocar a pessoa em risco. Quando as patologias estruturais são apenas, né, algo causa mais desconforto do que um dano propriamente dito, aí não, a ideia não é exagerar, né, no que de fato seja verdade. O mais comum são trincas, fissuras mesmo. É muito comum problemas relacionados a rompimento de tubulação, e aí a gente às vezes não percebe isso. Se rompe uma tubulação de esgoto, ou mesmo de alimentação de água, essa água tende a lavar o solo, e com isso as edificações pode acontecer delas, inclusive, afundarem por causa disso. É muito comum obra que foi feita no vizinho prejudicar a sua edificação, obra que foi feita na rua pela PASA, por exemplo, né, ou por algum outro órgão público, e a passagem de algum, por exemplo, Ouro Preto, né, a passagem de um veículo em determinado lugar pode causar trepidação que fissura as edificações. Mas o mais comum são patologias que não necessariamente farão a Quer dizer, são edificação cair. patologias sanáveis. Sim, que Do sai que mais derrubar barato o sanar do que imóvel demolir a casa. Uma coisa muito comum aqui, ó, legal, o Ronaldo está dizendo que está adorando o conteúdo, o Ronaldo, juiz do trabalho. Você me ouviu, Ronaldo, se é Campinas ou São Paulo? Eu acho que é TRT Campinas. Então ele está achando muito esclarecedor ver a perícia, ouvir a perícia na visão de um perito. Que a gente normalmente ouve falar de perícia na visão de um advogado, na visão de um servidor ou na visão de um magistrado, né? Raramente a gente tem a oportunidade de conversar com um perito e conhecer ali o dia a dia da perícia. Paula, quais as maiores dificuldades no trabalho de um perito judicial? Quando a pessoa escolhe ser perito judicial, quais são os grandes desafios a serem enfrentados? O perito tem que ser organizado, isso é muito importante. Eu acredito que se a pessoa tiver dificuldade em se organizar, porque pode acontecer de você se ver com um amontoado de perícias para fazer, e se você não organizar, e isso é uma coisa que eu faço, de me organizar no calendário mesmo, a data de início, o prazo. Então, o gerenciamento dos prazos é muito perigoso. É muito importante que o perito cuide desses prazos, porque é feio, né, você atrasar a entrega de um laudo. Eu vejo dessa forma. O juiz também preza pela sua, além da sua competência técnica, que você cumpra a palavra de entregar o laudo na data certa. Para mim, que eu vejo como mais desafiador é essa gestão do tempo. E a questão técnica também, que é um desafio que te põe a estar sempre estudando. A Para questão mim, da agenda é basicamente, são interessante. Quando esses os eu convidei a Paula, desafios. combinei com a Paula dessa conversa, ela falou assim, ó, botei na agenda. Agora tá sério, tá marcado. Falei, pô, agora... Paula, acho que se organizar financeiramente também, né? Porque como os pagamentos muitas vezes são lá para Sim, frente, é sim, importante ter uma organização financeira para não pegar uma grana alta, às vezes, aí, de uma perícia e queimar a grana no seu exatamente. mês ali e mês que vem não tem, né? Exatamente. Principalmente que é muito difícil no começo da vida de perito você conseguir atuar só como perito. O mais comum é que aos poucos você consiga migrar apenas para essa área. O mais comum é que no começo você tenha que atuar em outras áreas dentro da engenharia, se for o caso de engenharia, né? O Dentro da casal Amora engenharia e o Bruno também. Lobo e a Fabi Serra, que serão os nossos convidados na sexta-feira que vem, estão aí nos prestigiando o casal Amora, @ todo dia Amora no Instagram. A Flávia está perguntando, Paula, então, voltando à questão do cadastro do perito. Quando você se cadastra, você marca ali o seu limite territorial de atuação. Ah, eu só vou atuar em BH. Ah, não, eu vou atuar em Minas Gerais toda. Não, eu vou... Você consta ali alguma opção de limite territorial? Quando eu fiz o cadastro, né, no AJ, né, que é do TJMG, o âmbito é de Minas Gerais.
E eu tenho cadastro também na Justiça Federal, e até uma coisa que a gente não falou, né? Dá para fazer o cadastro na Justiça do Trabalho E também. são São sistemas diferentes? tribunais, né, separados, O então AJ é para o sistemas Tribunal de Justiça diferentes. Estadual. Isso, o AJ AJ é de todos, mas é porque O que tem que significa AJ? Auxiliar do AJ.TJMG. juízo, é Aí é isso? só o de Minas Gerais. Da Justiça. Isso, Então, aí tem um auxiliar da AJ do Justiça. TJMG, tem um AJ do Isso, TRT e tem um AJ do TRF. É isso? E tem que fazer um cadastro para cada um? isso, exatamente. Então você se cadastra. Isso, e Não, anexar a eu não fiquei. documentação de Porque olha novo você, para cada um. não ficava, você marcava numa caixinha Não, ali, né? Na Justiça do Trabalho, não você se é. cadastrou Não é. ou você entende que a sua área de expertise não se aplica? Eu me cadastrei, mas nunca prestei A perícia da serviço Justiça do ainda Trabalho para é a muito Justiça do voltada para Trabalho. Não, não insalubridade, aconteceu. periculosidade e acidente de trabalho. Segurança do trabalho, eu não sou engenheira de segurança do trabalho. Então eu imagino que. Mas existe atuação. Não, não aconteceu, mas eu Engenharia de acredito segurança do trabalho é que uma possa vir a engenharia, uma acontecer. graduação nova ou é uma especialização de outras engenharias? É uma especialização. É a única especialização dentro das engenharias que se permite, que é como se você tivesse uma outra graduação, né? Que legal. Então, por Adquire um exemplo, novo título. você é engenheiro civil, você tem o seu CREA de engenheiro civil. Se você se especializa em segurança do trabalho, você é como se você tivesse um outro CREA, nem sei se muda o número, tá? Mas como se você tivesse um outro CREA de engenheira de segurança do trabalho. É no mesmo CREA, mas você ganha uma atribuição. A palavra certa é isso. Ela te adiciona uma Que legal. atribuição, que é o Paulo, de já já o engenheiro de Instagram vai derrubar a segurança. gente. A gente deve ter mais uns 5 minutos, 7 a 5 minutos. Tem uma série de alunos seus, não sei se você consegue acompanhar aí, Uhum. te mandando beijo. A gente fica doido para falar com eles, né? Eu queria que uma Aham, o série de Luquinhas alunos é super um deles. fofos agradecendo, te elogiando, enfim. Uhum. Lembrando, gente, que esse nosso bate-papo vai para o Paulo Amador, vai para o seu aluno também, Adoro, vai meu para aluno também, a vai Karina ficar também. aqui um tempo, mas eu não vou ficar deixando o IGTV, não. Eu vou mandar lá para o YouTube, porque no YouTube eu tenho a oportunidade de na descrição colocar algumas coisinhas e tal. Então, todas as nossas conversas aqui, elas ficarão disponíveis por 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai habilitá-las no YouTube. Você dá aula onde, Paulo? Você está dando aula ainda? Sim. Eu dou Do atualmente Pitágoras, né? na pós-graduação do Pitágoras, na engenharia de estruturas. Então, Eu se alguém quiser ter terminei a aula com disciplina a agora em Paula, se março. matricule lá na pós-graduação do Pitágoras. E para contratar a Paula, Isso. eu imagino que além de trabalhar com perícias, você também trabalhe como engenheira civil, né, como responsável técnico em construções. Isso. Então, se alguém quiser conversar com a Paula, conhecer a Paula, fazer uma consulta para a Paula, contratar a Paula como auxiliar pericial, é possível, claro, né? Ou para fazer uma perícia Sim, prévia. sim. Como que te acham? Além das perícias, eu faço vistoria cautelar também, que é muito comum, vistoria prévia de construção, né? É uma Essa área vistoria que tem prévia, bastante ela é coisa a feita ver com a por qual perícia. motivo? Quando você vai construir um imóvel e ele é vizinho a outros, você tem que verificar as condições do seu entorno, né, dos seus vizinhos, para que não haja o risco de você danificar ou dizerem que você danificou o imóvel deles em função da sua construção. Então, é um trabalho de vistoria cautelar que chama. E existe também vistoria de entrega de Eu tive um imóveis, que eu problema também desse aqui. O faço. meu prédio, ele foi o primeiro prédio desse lado da rua. E aí construíram um prédio à minha esquerda, um à minha direita. O prédio da minha direita é até interessante, que eu acho que nessa questão do coeficiente, era um terreno gigantesco, e eles subiram no meio do terreno um palitinho. O prédio é um palitinho, um espigão. A área ocupada para o prédio é infinitamente menor do que a área que eles tinham. Imagino que, em razão do coeficiente, eles optaram por fazer um espigão, mas bem fininho. E a construção desse prédio trouxe um assentamento de terra. Acho que essa palavra, minha rua é íngreme, né? Um pouquinho íngreme, como a maioria das ruas aqui da região centro-sul de Belo Horizonte. Trouxe acho que eu posso dizer isso, um deslocamento de terra. E aí a minha entrada do prédio começou a afundar. Aí eles tiveram que fazer um Sim. realinhamento, um muro, acho que é arrimo que chama, com uma recolocação de terra e tal, porque estava baixando. Você falou, agora eu liguei. Bom, vamos lá para os seus contatos antes que derrubem a gente. Para te Sim, achar, exatamente. Instagram, telefone, endereço, tudo que você tiver direito. A hora de fazer o jabá. Uhum.
O Instagram, né, é o paula.mariasp. E aí o e-mail é a mesma coisa, com a diferença, né? @gmail.com. Então, paula.mariasp@gmail.com. E por e-mail pode, né, entrar em contato comigo ou por telefone também. Aí você pode colocar meu celular na descrição Ok. do vídeo, que aí as pessoas que quiserem podem Legal. entrar em contato comigo. Pede o Arthur, pelo amor de Deus, para tirar o escorpião do bolso e melhorar essa internet aí. Já falei com ele. Nós vamos mudar, aí ele vai ser obrigado a melhorar a internet, porque esse Não, plano acho que eles não vão deixar mais, essa não. mudança dele vai fazer muito bem para ele e você está fazendo muito bem para ele. Ele está até tomando banho todo dia, então ele já viu aí um ganho danado. Dá um abração no Arthur, um irmão querido, é um cara que, quando eu não converso com ele no dia, eu sinto Tá falta. bom. Nem que seja para brigar com ele, que a gente briga muito. Paula, Eu um beijo sei. pra você, muito obrigado, tá? Por despender esse tempo com a gente, por trazer pra gente esses esclarecimentos da perícia, coisa que a gente, né, que é da área, como até destacou o Ronaldo, às vezes a gente não tem essa visão do lado da perícia, do outro lado, né? A gente conversa com os peritos, entre aspas, por meio dos laudos, às vezes por rápido de telefone para marcar uma perícia por alguma coisa. Foi muito legal, um grande beijo, um bom final de semana para vocês. E aí, fiquem com Deus. E não me dá mais spoiler. Eu tô te devendo um spoiler. Eu ainda vou te devolver um spoiler. Tá Beijo pra bom, vocês pode aí. deixar. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Clyda. Tchau.